AppCast, o podcast da App Brasil. Oferecimento Fibra Agência. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso AppCast. Eu sou Lúcia Faria, diretora da App Brasil. Estamos gravando diretamente da Fibra AG e dos estúdios da Go Live para falar sobre um dos temas mais fascinantes do universo da comunicação: marcas. Para essa conversa, recebemos hoje uma das maiores referências brasileiras em branding. Nosso convidado é Jaime Troiano, engenheiro químico pela FEI, sociólogo pela USP, professor, palestrante, consultor, um dos pioneiros da gestão de marcas no Brasil. Ao longo de sua trajetória, o Jaime ajudou a moldar a forma como empresas brasileiras entendem e constroem suas marcas. Em 1993, fundou a Troiano Branding, consultoria que se tornou uma das principais referências do país em estratégia e gestão de marcas. Agora, a consultoria passou por um reposicionamento e virou apenas Troiano. Vamos falar sobre isso. E ele também é autor de diversos livros, e todos eles se tornaram leitura obrigatória para profissionais da área, entre eles As Marcas no Divã, Qual é o Seu Propósito?, Ecos na Pandemia, e além de dezenas de artigos sobre comportamento do consumidor, propósito, branding. Jaime, seja muito bem-vindo, nosso engenheiro químico. Eu gosto de ser lembrado como engenheiro químico, porque eu acho que me ajudou muito na minha trajetória. Quero entender como. Tá bom. E junto comigo na conversa, Adão Casares, um grande parceiro, diretor da App Brasil. Muito obrigada por aceitar Obrigado, nosso muito convite. bom estar aqui. Eu estou aqui como fã do Jaime, não como entrevistadora. Obrigado, Adão. Aliás, o que ela fez ao me apresentar, minha mãe e meu pai adorariam ter ouvido. Pena que talvez eles estejam ouvindo no Eles iCloud, estão. mas Eles estão. obrigado pela tua apresentação. Imagina. Ô, Jaime, conta pra gente por que vocês fizeram um reposicionamento, um rebranding tá da Troiano. Olha, a nossa empresa fez 32 anos, agora faz 33 no dia 8 de julho, né? E a gente tem uma carreira pautada muito por uma preocupação de preservar o essencial na busca do novo. A gente sempre se pauta por esse compromisso, né? Só que a gente não fica parado, né? As coisas acontecem, mas como é que eu dou um passo para frente sem jogar fora o bebê junto com a água do banho, vamos dizer assim, né? Bom, a gente percebeu que branding é uma palavra hoje usada de uma forma muito generosa por muita gente, de todas as... O garoto sai de uma faculdade e fala, abri um escritório de branding, né? Branding dentro de uma empresa de comunicação, branding nas grandes consultorias falam de branding hoje, e assim por diante. A gente percebeu que branding estava escondendo um pouco, apesar da gente praticar muito isso, escondendo um pouco todas as outras virtualidades da nossa equipe, do nosso trabalho na área de negócios. Branding passou a ser uma coisa muito genérica, quase uma coisa comoditizada. Então, o que a gente procurou fazer é o seguinte, é mostrar para os nossos clientes que já conhecem, mas para o mercado e para os amigos, que o que a gente faz é usar branding, mas como uma ferramenta para desenvolvimento de negócios. Então, em última instância, branding estava escondendo tudo aquilo que a gente faz, além de propriamente cuidar da marca no sentido clássico do termo. Uhum. E como é que andam essas marcas? Você está lançando agora um livro, A Potência das Marcas, e é um livro onde você tem uma postura construtiva a respeito desse tema. Gente, eu preciso contar, porque eu falei antes que ele tinha uma postura crítica, e ele fez uma correção para mim. Não, Ele mas eu falou, devia ter repetido, É, porque mas- eu ia nessa pegada sua. Pode falar. Mas então é isso, porque eu li o Prefácio, o livro está sendo lançado agora, e me parece que você tem você cutuca, aperta algumas ferramentas ali, aperta o parafuso. Não, é verdade, até eu acho que algumas pessoas talvez venham a dizer, poxa, Jaime, você está cuspindo no prato que comeu? Né? Você fala tanto de construção de marca, agora você vem com uma postura, usando as tuas palavras, crítica, né? Eu falo, olha, não é uma coisa crítica, é uma coisa construtiva de saber que, olha, o mercado está nos olhando e está querendo entender por que certas empresas, além da preocupação com a eficácia comercial das marcas, não pensa também no impacto que isso tem na vida das pessoas, no sentido mais amplo do termo, o impacto da sociedade. Tanto é que o nome inteiro do livro é, você me permite? Claro.
A potência das marcas, 2 pontos. Renovando o pacto com a sociedade e com os negócios, ou seja, essa dualidade, que nós não estamos aqui para deixar pessoas mais endividadas e infelizes, nós estamos aqui para construir projetos de felicidade que caibam na vida das pessoas. Então, a nossa preocupação sempre foi essa. Do lado de fora, há um chamado meio, acho que a gente não escuta sempre, das pessoas quererem ouvir a gente, sabe? Marca me ajuda de que forma na minha vida? Ou é só uma ferramenta a mais que leva uma parte do meu dinheiro embora? O que você achou disso, Adão? Pelo amor de Deus. Ô, Jaime, fazendo uma brincadeira, eu li Marcas do Divã, do teu livro, depois, como que era o segundo? Brand Intelligence. Burn Intelligence. E aí o seu propósito, né? Isso, qual é Você o seu diria que a propósito? marca foi pro divã, entendeu o propósito e agora está retornando para o mercado com essa forma de atuação Ô, sua? Adão, sabe de uma coisa? Eu nunca tinha pensado, é bom alguém de fora sempre nos alertar. Eu nunca tinha pensado nessa correlação, mas faz muito sentido esse percurso todo, né? É. E agora a gente voltar a olhar para o mercado de uma forma renovada, pensando que a marca tem esse papel, além de uma eficácia comercial, de construir relações sólidas com as pessoas, com as empresas, com o mercado e com a sociedade. Aliás, costumo dizer sempre o seguinte: a gente fala de mercado, mas a palavra mercado é uma abstração. Consumidor é uma abstração, Também. porque o que existe é gente e sociedade. Então, o que esse meu livro procura fazer, eu acho que o teu raciocínio está perfeito, nessa fase da minha carreira e da minha vida, eu posso pensar um pouco nessa visão crítica / construtiva, né? De pensar em marca como alguma coisa que tem um papel importante para gerar de fato projetos de felicidade e não apenas consumo de uma forma exagerada. Certo. Eu fico. Gente, vocês me desculpem, eu tô resfriada, como muitos paulistanos, não tá fácil. Eu queria voltar no ponto que você fala de frustração, ansiedade e endividamento. Era isso que as marcas estavam fazendo com a gente antes? Eu fico um pouco na Algumas dúvida. sim, Lúcia. Eu acho que não todas, muitas empresas tinham um olhar muito cuidadoso, né? Mas eu achei que no fim do dia eles olhavam para o ponteiro comercial acima de tudo, muito menos no relacionamento que elas têm com as pessoas, com a sociedade, com essa felicidade do público lá fora que está vendo o que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que sim, em certo sentido, sim, mas a visão hoje de um profissional na área de marketing, comunicação e branding tem que estar pautado por uma coisa essencial. Ou você entende de gente, autenticamente falando, ou você não constrói marcas de valor, né? Mas essa foi uma pressão da sociedade? É uma pressão que vem de fora, que a gente capta, muitas empresas, não estou falando da nossa, capta de uma forma, às vezes, mais evidente, às vezes você precisa se cavocar muito. A gente usa, por exemplo, uma tecnologia muito sofisticada de neurociência chamada ZMET, Zaltman Metaphor Elicitation Technique, que procura ir além daquilo que as pessoas dizem, né? Consumidor é aquele cara que diz o que pensa, mas faz o que sente, né? Quantas vezes eu já não ouvi gente falando o seguinte: puxa vida, eu comprei um carro, né? E aí o entrevistador pergunta: por que que o senhor escolheu esse carro, essa marca? Ele, olha, normalmente homem, tá? É porque ele tem como é que se fala? A qualidade a revenda mais alta, ele é econômico, ele dá uma assistência técnica bacana, tal, etc. Só atributos muito racionais. Aí esse mesmo cara, numa festinha com os amigos, está lá conversando no bar, fala: e aí, você comprou esse carro novo? Ah, rapaz, você não sabe a diferença. Que diferença? Vou começar com uma coisa. As pessoas me veem de um jeito diferente nesse carro, né? Ah, é? Eu já vivi isso uma vez. Eu juro que eu já vivi isso uma vez no tempo que eu trabalhava na Lintas. Eu acho que nem todo mundo sabe o que foi Lintas, né? Uma agência de propaganda maravilhosa. Eu tinha um carro que era da empresa, do Ciro Pelicano, que viajou e deixou comigo. Era um Monza Classic, né? Eu lembro, quando eu passava em alguns lugares, quem eram as pessoas que me olhavam? Aí o carro quebrou,
me deram por algum tempo um Fiat Uno vermelhinho, bonitinho. Mudaram as pessoas que me olham, e eu gostava até mais das que me olhavam depois do que as que me olhavam antes. Então, essa forma de captar relação com as marcas é importante, porque você sabe que elas têm um papel de alguma forma, construir a tua própria identidade, né? Dentro de certos limites. Depois eu até quero falar mais disso. Ô, Jaime, curiosidade. Eu moro em Interlagos, até eu brinco que eu moro na Quebrada, Interlagos ou na Zona Sul Fundos, né? E acompanhando um pouco, tem duas marcas que eu vejo que elas tiveram sempre um posicionamento top e elas entraram no mercado do rap, do funk, essas coisas, e não estão preocupadas com isso. É a Lacoste e o Jack Daniels. Eu vejo tanto Jack Daniels aqui na Madalena, vejo Jack Daniels lá na Quebrada, tranquilamente. A Lacoste até brincou com isso, né? Como é que a marca fica tão híbrida assim, que ela sente que eu vou fazer aqui e não vou perder, e vou fazer aqui e não vou perder? E tem marcas que temem isso. Tem marcas que sabem fazer isso, Adão, e tem marcas que escorregam quando fazem isso, né? Jack Daniels, eu acho que tem esse olhar, essa postura, essa personalidade um pouco mais universal, né? Agora, no caso de Lacoste, eu vi outro dia até uma foto de um dos novos garotos de propaganda de Lacoste, que é aquele tenista, ele é russo, e é um cara controvertido, sempre brigava. Eu falei, por que a Lacoste está fazendo isso, né? Aí eu falei, vê que ela está querendo deixar de ser tão boazinha, tão certinha, está pegando um enfant terrible como ele, né? Para quebrar um pouco. Eu admiro muito essas duas marcas. Se elas estão fazendo isso, eu acho que tem alguma razão de ser, e elas devem estar controlando. Agora, fazer isso por fazer de uma forma meio estabanada, olha, é fracasso na certa. Talvez essas duas são bons exemplos de quanto você pode flutuar em universos um pouco diferentes. Lu, só um segundo, Luiz. Vai fundo. Minha esposa tem um brechó, né? E às vezes cai lá um agasalho Lacoste, tudo. Os caras já deixam um recado para ela ligar quando chegar a Lacoste, né? Às vezes esse dia ela ligou para um cara e falou: chegou, mas é muito grande o jacaré na blusa. É esse que eu quero, dona. Quanto maior o jacaré, eu quero a Lacoste. Quanto maior o jacaré, mais Lacoste ela é. Exatamente. Eu falei, ela falou, agora eu só procuro um jacaré grande nessas roupas, porque eles vêm na hora. É impressionante. Já né? fez merchan, né? Mora em Interlagos e tem um brechó, né? E já tem um tagline novo. Quanto maior o jacaré, mais bacana ela é. Pronto. Não, é que eu vejo que tanto o Lacoste como o Jack Daniels nunca se preocuparam em reverter essa preferência em outros perfis de público, né? Ficaram de boa. Então eu acho que eles sabem fazer essas grandes marcas, eu acho que pensam. Elas nem precisam da gente, viu? Elas nunca, marcas assim, quase não nos procuram, porque elas sabem o que elas são, o que elas precisam fazer, a história que elas têm, que as ensinou muito, né? Falando em história, há 30 anos você analisa um estudo arquitetura de marcas. Foram mais de 1.500 marcas que você vem... 1742. Que você vem estudando. Isso. Que transformação que você percebe? O que você pode nos contar desse estudo? Olha, aliás, em breve, acho que você sabe disso, a gente vai poder mostrar o projeto todo para o mercado, para os nossos amigos. É um estudo que acompanha marcas há 30 anos, baseado numa metodologia, é como se fosse um termômetro, cuja temperatura eu meço todo santo ano, de 1.742 marcas diferentes que a gente já analisou. Muito bem. E o que a gente percebe é o seguinte, nesse estudo, que é construído a partir de uma visão de 5 degraus de envolvimento com a marca, você tem desde pessoas que desconhecem a marca, pessoas que conhecem, mas rejeitam, pessoas que conhecem, não rejeitam, mas não estão nem aí de especial nada com ela, aquelas que preferem essa marca junto com mais uma ou outra e aquelas que idealizam a marca no topo da pirâmide. E o que a gente foi percebendo ao longo do tempo, Adão e Lúcia, é que há uma erosão, a palavra melhor acho que é essa, uma erosão no nível de envolvimento das pessoas com as marcas a ponto delas não serem mais fiéis 100% a marca nenhuma quase. É uma volatilidade que não é só do mercado de brand e de marca, na vida, né? A nossa vida hoje é pautada, como diz o Bauman, por uma coisa líquida, né? E você muda de
A única coisa lá de que a gente não muda é de time. Quase não conheço ninguém que tenha mudado de time, mas você muda de emprego, muda de cidade, muda de casamento, muda de Sexo. muda de sexo, exatamente, muda de tudo. Menos de time, né? Porque senão você vira casaca. Mas o que a gente percebeu é que as marcas também estão sujeitas a essa volatilidade, a esse clima permanente de mudança. Então, a gente, no começo da década, 2001, nós tínhamos, em média, 8% de pessoas idealizando alguma marca. Hoje, esse número é 2,5%. É um dado estatístico muito sólido, com 1.700 marcas, medidas gradualmente a cada quinquênio, de 2000 até 2025. Então, o que esse estudo provoca talvez seja uma revisão do seguinte: será que as pessoas estão tendo tempo, cabeça para ficar ligadas só numa determinada marca? O quanto é preciso de criatividade renovada e de conhecimento de consumidor mesmo para preservar esse laço? Mas essa erosão tem muito a ver com o digital também. Totalmente é tudo, tem muito a ver com o digital, né? Principalmente depois da explosão dos smartphones, etc., né? Tem a ver com essa... Eu fiz acho que você conhece, mas eu fiz uma metáfora, que não é metáfora, uma comparação outro dia com o disco de Newton. Não sei se vocês já ouviram falar do disco de Newton, Isaac Newton, há 4 séculos. O disco não. O disco não, né? E não é disco de tocar, ele construiu um círculo um cartão com as 7 cores do arco-íris. A luz que a gente recebe do sol tem as 7 cores, só que a gente vê tudo branco, você não vê as 7 cores separadas. E ele mostrou o seguinte: se você girasse o disco devagarzinho, você ainda perceberia cada uma das 7 cores. Se você girasse muito depressa, tudo aquilo virava branco. Então, o que está acontecendo é o disco de Newton das marcas, porque há tanta coisa no ar, há tanta coisa acontecendo, há tanta informação digital, há tanta proliferação de todos os tipos de contato que você pode imaginar, que, coitado do consumidor, não consegue distinguir, Claro. entre aspas, as cores, né, individualmente. Vou fazer uma pergunta, mas só no disco de Newton. Quando a patroa pede para mim comprar pomarola, às vezes eu tenho que falar para ela qual que ela quer, porque tem uns 15 tipos de pomarola. Tem com pomarola. salsinha, sem salsinha, tem tradicional. Deixa eu te falar do brand. Uma visão pessoal, e um pouco mais da minha área de mídia, né? Digamos que nos últimos tempos o brand não foi perdendo o interesse, mas foi deixado de lado pelas marcas que precisavam vender, certo? Isso. Quando uma gata como a Lúcia aqui começa a comprar pela inteligência artificial e ela pede para o GPT ou para o Gemini, me traga o melhor sabão em pó e não põe a marca, ele vai trazer segundo os critérios dele, né? Eu teria um retorno do brand, que as empresas vão ter que voltar a fazer brand, porque se não falar para a IA qual marca que eu quero, ela vai comprar o que ela acha melhor? Acho que isso, de alguma forma, está acontecendo, Adão, pelo seguinte: compras à distância, está falando de compras à distância, de e-commerce, funciona tanto melhor quanto mais você conhece quem é aquilo que você quer comprar, né? Você não compra qualquer marca de um eletrodoméstico, qualquer marca de uma determinada cama, de uma determinada roupa. Quando você conhece a marca que está do lado de lá, porque ela já construiu essa relação com você antes, a compra é muito mais segura. Se você deixar por conta da própria escolha da empresa, você vai receber uma que talvez não seja aquilo que você quer. Então, construir marca continua sendo mais importante ainda, principalmente no mercado à distância. Porque você sabe o que você precisa comprar, você namorou aquela marca, ficou noivo, só que não tinha no supermercado, mas você se casou com ela na internet. E aí você compra. Exatamente. Uhum. Vamos falar de Propósito, que foi o seu último, o mais O penúltimo. penúltimo livro. É o único livro, aliás, que eu escrevi junto com a Cecília Russo Troiano, que é hoje a atual CEO da Troiano, minha esposa, há 35 anos, né? E você já está trabalhando Sucessão. Já estou trabalhando sucessão. A Beatriz Russo Troiano e o nosso filho Gabriel Russo Troiano já atuam na empresa, né? Tá vendo? Tá tudo já ali no clã. O Gabriel eu leio, ele mora fora. Né? Os dois moram em Londres. A Beatriz mora mais aqui, não, mora nos 2 lugares, né? Mas o Gabriel não. O Gabriel, ele descobriu o país onde ele nasceu. Ele não nasceu aqui, mas ele sabe que ele nasceu. A alma dele, o jeito dele ser, de conviver com os outros,
é típico de quem nasceu lá, né? Mas diga. Não, ia falar de propósito, se as empresas estão. Esse assunto virou meio commodity também, né? Virou, Como é? infelizmente virou. O nosso livro, Qual é o seu propósito? A energia que movimenta pessoas, marcas e organizações do século XXI, tenta desfazer um pouco essa coisa banalizada, né? E mostrar o seguinte, que, olha, propósito não é, usando uma frase que eu gosto de repetir, não é um perfumador, não é uma fragrância, não é um perfume que se aplica numa flor. É a fragrância que nasce dela. Então, que é o seguinte, empresas que dizem que têm um propósito, muitas vezes estão confundindo propósito com missão. Missão é o que eu sei fazer bem. Estão confundindo com visão. Missão é onde eu quero chegar, visão é onde eu quero chegar. Estão confundindo, às vezes, com causa, que é uma coisa que você abraça ou depois você troca por uma outra. Agora, ninguém consegue abandonar o próprio propósito, uma vez que você identificou qual ele é, qual é a sua razão de ser, que, em última instância, isso é propósito, né? O Aristóteles dizia há 2.300 anos o seguinte: quando as suas autênticas vocações, suas autênticas competências, né, são capazes de resolver problemas no mundo, é nesse cruzamento que nasce o teu propósito, né? Então, isso, infelizmente, foi sendo banalizado. Hoje fala-se de propósito de uma forma muito leviana, né? Muito Mas superficial o mesmo, livro né? nosso, eu posso falar do nosso livro, Claro. trata isso de uma forma mais cuidadosa, com vários exemplos concretos de empresas que a gente trabalhou, sei lá, é o Açaí, é a Egea, é a Cobase, e implantamos junto com eles a ideia original do porquê que eu existo, que é importante até para os próprios colaboradores saber por que eles estão fazendo lá. Uma vez, numa dessas empresas, não foi nenhuma delas, foi uma outra empresa de tecnologia, quando a gente fez o mesmo projeto e desenvolveu, identificou o propósito, a empresa chama-se Sintel, uma empresa na área de tecnologia. A moça terminou a palestra era uma convenção, Adão. Quando ela terminou a convenção, ela veio falar comigo que tinha um pouco de lágrima nos olhos. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: vim aqui agradecer. Agradecer por quê? Agora eu sei por que eu trabalho aqui. Olha Quer dizer, só. quando o propósito de onde você está é claro, que aquilo que você está fazendo não é preencher uma planilha, mas é atender uma necessidade mais distante, isso cria uma energia, um envolvimento muito maior. E a empresa está mais do que provada. Empresas pautadas por um propósito autêntico, em alguns anos, geram muito mais recursos de dividendos para os seus acionistas. E o público interno é tão largado, né? Muito. A gente hoje, É cada vez muito. mais, trabalha com a turma de RH também. Isso é um tema importante, né? A gente se aproximou da turma de RH e eles de nós, porque a gente sabe que marca... Eu vou usar uma outra frase feita, me desculpe. Pode né? usar todas. Marca não é um tapume que esconde a empresa. Ela revela o que a empresa de fato é. E, para isso, é importante entender como a marca é construída e evangelizada e disseminada dentro da organização. E quem precisa muito disso são os profissionais de recursos humanos. Então, são grandes aliados para fazer com que a marca cresça dentro da empresa, né? Curioso, não sabia que tinha esse canal aí com RH, interessante Eles sabem que eles têm um papel muito mais poderoso do que nós, os profissionais de marketing, com toda a nossa sapiência e tal, imaginamos, sabe? Ô Jaime, nesse trabalho que a Lúcia falou do estudo de marcas de vários anos, tem alguma marca que foi unicamente construída na internet? Das 1742, Adão, eu vou ser sincero para você, deve ter, eu não me lembro de cabeça quem seria essa marca, mas deve ter, afinal de contas são 1742, né? Só que tem uma coisa, ou ela estava presente lá atrás desde o primeiro ano de 2001, ou ela nem foi considerada, porque a gente foi pegando marcas que percorreram esse projeto. Não, perdão, falei bobagem. Pode ser sim, pode ser uma marca que entrou em 2010 ou 2015, etc. e tal, e foi construída só na internet. Pode sim, eu não sei de cabeça qual é. Essa é uma boa pergunta para eu deixar respondida, porque alguém vai me perguntar essa pergunta inteligente outra vez. Porque a gente vive discutindo um pouco com os mais jovens, às vezes, na área de mídia, e tem essa provocação, a internet faz isso a gente dá na lata deles, né? Que marca foi construída na internet aí? Eles Apenas. travam, né? Eles não lembram, né?
Se tem ou não tem, eu também não sei, né? Mas eu falei, vou aproveitar o Jaime lá, quem sabe. Olha, eu vou fuçar nisso, viu? Eu não me lembro agora qual um bom exemplo de marca apenas criada digitalmente, que é o que você está perguntando, né? Eu acho que não tem, mas não Pode ser. consigo. Já puxei na cabeça várias Até vezes. porque, se você for pensar bem, o que é construir uma marca? Você que eu tomei a tua palavra aí, né? Não tomou nada. Você O tem que é todo o construir uma microfone. marca? É entender relações que uma empresa estabelece com os seus clientes na ponta da linha por meio de uma ideia central, que é a própria marca, né? Certo. Aliás, marca, como diz o Jeff Bezos da Amazon, é aquilo que falam de você quando você sai da sala, né? Então, essa coisa é impalpável, intangível. Então, se marca é isso, ela nunca será só digital, porque ela chega na vida das pessoas. As pessoas vivem a marca plenamente. Ela pode ser usada como na sua construção como ferramentas digitais, mas de alguma forma ela ganha vida humana quando vai para o mercado, né? Uma marca admirada, ela é de fato relevante para a sociedade ou não necessariamente? Essa é uma grande pergunta, eu vou responder de uma forma bem breve. Eu acho que marca só é, eu falaria o contrário. Marca só é admirada quando é relevante. Quando ela cria raízes na vida das pessoas, da sociedade, aí ela cresce e passa a ser admirada, né? Uhum. Eu não acho marca admirada nenhuma que tenha sido admirada vindo de algum lugar para depois ser relevante. A relevância na vida das pessoas é que faz com que ela seja admirada. E pode ser uma relevância física, funcional, alguma coisa que ela é capaz de fazer por você, pelo seu carro, pela tua casa. Pode ser uma relevância emocional, porque ela faz com que eu me sinta bem, né? Mas sempre relevância com uma base da admiração. Uhum. Não sei se ficou clara a ideia. Claríssimo. Esse momento que o SG deu uma retraída, né, no mundo, muito em função das loucuras que veio de fora, como é que você vê as marcas engajadas Tá. com essa questão de ESG, sustentabilidade, governança? Eu falo disso no livro também, tá? Tem um capítulo sobre esse assunto, porque eu acho que passageiramente esse assunto está um pouco sendo tá um pouco Colocado para banho-maria, mas vai baixo do voltar tapete. para valer, porque é impossível o futuro das empresas não considerarem que ela tem um compromisso ambiental, um compromisso social, né? Seja social com o público interno, seja social com a própria sociedade, e que tenham que ser pautadas por uma vida honesta, de transparência. ESG é isso em última instância, né? E acho que branding, outro dia eu falei isso, o cara ficou bravo, mas ele falou o seguinte: pessoal, prepare-se, vai chegar um momento em que branding ou é um fiel aliado, obediente aliado do ESG, ou vai perder a importância. Ela não pode caminhar sozinha sem ter o ESG como uma bandeira ao qual ela se filia, ela se liga, né? Eu acho que é questão de mudanças no mundo, acho que está acontecendo hoje nos Estados Unidos com o Trump, ajuda a abafar muito esse movimento, mas isso passa. Ah, tem que passar, Tudo né? passa, viu? Tudo. Passa, vai passar. E a história humana é feita de movimentos não lineares, mas movimentos cíclicos, né? Mas é sempre ascendente. Eu acredito muito nisso, né? Então, ESG e branding são coisas que têm que caminhar juntas, sendo o branding, humildemente, um grande aliado e obediente aliado do ESG. Uhum. A gente teve aqui a Melissa Vogel, presidente do SEMP, acredito que você conhece, e ela tem por hábito pintar quadros e utilizar esses quadros das suas apresentações de mercado, né? Você usa personagens, né? Você puxa algum personagem, conta a história, tudo. Sempre. Isso é o quê? É um apoio? Olha, é parte da minha formação, Adão. Até no comecinho, acho que alguém falou, mas você vai ter que explicar isso, quando eu falei que eu adoro a minha herança de engenheiro, né? Eu ia perguntar, engenheiro químico. Vou chegar na tua resposta, que é o seguinte, estamos com tempo para essa resposta. Estamos Que é com o seguinte, tempo. uma vez eu dando aula na GV, uma palestra na GV, um aluno levantou o braço e falou: Jaime, eu lembro como se fosse hoje, o garotinho dos 20 e poucos anos, até de um tom meio irreverente, sabe, uma cara,
você é engenheiro químico, né? Eu falei, sou. Depois você foi trabalhar... Não, você fez ciências sociais, fiz. Foi estudar ciências da sociologia da religião. Eu falei, fui. Depois você entrou numa agência de propaganda, a tal da Lintas, né? Trabalhou em comportamento de consumidor, depois em planejamento de comunicação. Aí você fundou tua empresa de branding. Já me posso falar uma coisa? Você não sabe o que você quer da vida, né? Juro, ele falou isso. Eu falei, eu vou te contar. Tudo que eu tenho feito, até porque ninguém consegue fugir das suas próprias raízes, eu acredito muito nisso, né? Tem a ver com uma coisa. Eu sou um cara, pode ser chato, mas que não gosta de olhar só para a superfície. Eu gosto de olhar para o que está para baixo, né? Em química é assim. Eu nunca vi um elétron e um átomo, um elétron, um próton, um nêutron, mas eu sei que ele está lá dentro, eu sei o impacto que isso tem. Em religião, quando eu estudei, eu senti a mesma coisa. Como é que você entende essa conexão espiritualizada de uma pessoa com uma determinada religião? Mas você sabe o efeito que isso tem na vida dela. Em comunicação é a mesma coisa, em marca é a mesma coisa. Então eu falei para ela, eu sempre sou o cara que está sob a superfície, olhando para baixo da superfície. E aí eu chego pouco a pouco na a tua questão, que era exatamente... É por aí, né, que você perguntou, né? Ou não era? Não, é que você usa a referência do personagem. Tá. Né? Então, tá, perdão. Você conta um Isso. assunto de marketing, você, sei Foi- lá, é. o Drummond tem uma pedra no caminho, e assim vai. Boa, não. Eu fui sempre, ao longo da minha carreira, sempre fui um cara muito dedicado à leitura. Aliás, é uma recomendação que eu faço sempre para qualquer pessoa que queira trabalhar com branding. Não se contente com a literatura acadêmica técnica. Leia, vá ao cinema, pense, discuta, né? Consuma conteúdos culturais. E isso eu fiz a minha vida inteira e não deixei de fazer agora quando eu trabalho com branding, né? Uma coisa que outro dia eu comentei, até está no meu livro também, viu? Estou dando uns spoilers do livro. Vamos aqui, fazer né? merchan. Que é o seguinte, eu li quase tudo do Machado de Assis na vida, além daquelas coisas obrigatórias de escola, né? Traiu ou não traiu o Bentinho, aquelas coisas todas. Mas coisas que eu leio porque eu gosto, né? E dos 200 contos que o Machado de Assis escreveu, eu li pelo menos uns 50. E tem um em particular que mexeu muito comigo e com a minha vida profissional. Chama-se Espelho. Esboço de uma nova teoria da alma. Texto, palavras do Machado de Assis. E o que ele mostra é o seguinte: um cidadão chamado Jacobina, no final do século XIX, ganhou um título de alferes da Guarda Nacional e ganhou uma farda linda, maravilhosa. Ele se sentiu o máximo com aquela farda, né? Desfilava com a farda, falava com os amigos, se via no espelho. Bom, um belo dia, encurtando a história, ele estava numa fazenda, não tinha mais ninguém com ele lá, ele tirou a farda. Ele se olhava no espelho e não se via mais. Ele não conseguia se enxergar sem a farda. Eu fico pensando, a farda era para ele o que muitas marcas, infelizmente, são para algumas pessoas. Aquilo que só tem papel na vida delas porque é a sua identidade, né? Quando a marca vira uma farda, eu acho que ela está fazendo um trabalho ruim para a sociedade, né? Quando um cara que dirige Porsche acha que, estando num Porsche, eu tenho que obedecer aos desígnios da marca Porsche e atropelar motoqueiro de aplicativo, que é o que acontece toda santa hora, ele está usando essa farda para dirigir a vida dele, né? Então, marca não pode ser isso, né, pessoal? Marca tem que ter uma função construtiva, né? Acima de tudo, né? Você falou uma coisa curiosa, né? Esse negócio do Porsche é uma incidência. Nossa, sempre, tá uma loucura. mas é sempre Porsche, né? É uma Eu- loucura. era bom que não acontecesse, mas é sempre Porsche. Adão, Será que o cara, quando entra no Porsche, ele se Ele sente o quê? Incorpora um... Incorpora o... Eu acho que é isso. Baixa o senhor Porsche, ele é dirigido pelo senhor Porsche, né? Ele perde a sua própria identidade. É a farda do Jacobina, né? Da figura do Machado de Assis. Tem um artigo meu publicado exatamente sobre isso aí. Sobre dos vários casos que foram acontecendo, eu coletei, porque eu tive a mesma dúvida, Adão. Por que só Porsche, né? É que ficou característico. E, sei lá, porque... Ou a mídia que dá muito destaque também, Não, mas né? é- mas Porque é que- todo dia tem tem, acidentes, tem. gente bêbada que corre, não sei também. Mas eu, de novo, fazendo merchandising lá, eu moro em Interlagos, de vez em quando a gente está andando lá, eu e a Lisa,
e passa um carro por nós, não é nem Porsche, nada, mas a gente fala, deve ser o espírito do Senna, do José Carlos Patti, que está descendo aqui, porque o autódromo chama isso, né, parece, né? Então, Diz que quando o Senna ganhava corridas no domingo, as estradas tinham o maior número de acidentes. Porque as pessoas isso, ficavam se enlouquecidas, envolviam com isso, queriam reproduzir a E os papel. jovens, a relação deles com as marcas, hein? Como é que essa geração está se relacionando? Olha, eu acho que se relaciona bem do jeito deles. Não é importante dizer a frase, bem, mas do jeito deles. O que é o jeito deles? Nada que seja muito definitivo, né? É uma geração que eu acho que, voltando para aquilo que eu falei lá atrás, mais do que outras, não cria conexões muito definitivas com quase nada na vida e nem com marcas, né? Mas, obviamente, eles sabem que algumas marcas são mais importantes para eles. E eles são muito mais. Eles nos ajudam muito. Eles são muito mais críticos, né, sobre aquilo que as marcas dizem que às vezes não deveriam falar, sobre um papel menos social que as marcas têm às vezes, sobre temas que incomodam e eles falam. Eu acho que eles são. Eles Bom cobram também, periscópio. né? Hã? Eles cobram E também, né? cobram. Eles são um É, bom periscópio, sabe, do mercado. então, Ô, Jaime, dá só para te complicar um pouco a vida, amigo, né? Claro, e a Lúcia está aqui para me defender, né? O mercado de bet, a gente olha, existe aí, não jogue, não faça isso, cuide melhor do seu dinheiro, tá errado. E uma hipocrisia, apresentadores de futebol, jogadores e moças loiras bonitas de Goiânia influenciam você a usar a Bet. Como é que é essa relação, a marca Bet, né? Porque ao mesmo tempo que você tem pessoas falando para tomar cuidado, você tem aquela pessoa que você admira, como locutor esportivo, por acaso, dizendo para você usar Bet. Eu podia me perguntar em nome de vocês o seguinte: que papel pedagógico as marcas poderiam ter para não ser só uma preocupação com eficácia comercial? Eu sempre lembro do beba com moderação. Eu acho que isso, traduzido para marcas em geral, funcionaria bem, viu? Se a gente tivesse uma preocupação de beba com moderação, consuma com moderação para outras coisas. No caso da Bet, mais ainda, né? Mais ainda. Eu acho que hoje está sabido que 4% mais ou menos do orçamento doméstico de classes C e D vão embora com Bet, né? Agora, eu posso criticar essas pessoas que gastam dinheiro com Bet? Não sei se eu posso, porque qual é a rede de amparo social que essas pessoas têm, né? Quais as saídas que ela tem, né? Eu tenho até um artigo escrito sobre isso que se chama Para Sempre é Sempre por um Triz, que é um verso do Beatriz, do Chico Buarque, do Edu Lobo, né? E eu falo, eles têm que recorrer a formas religiosas que podem gerar alguma preocupação com a possibilidade de progresso, como são os pentecostais, por exemplo. Eles podem acreditar muito que um dia eles vão ganhar, mas você já você vai ganhar? Olha, tem um amigo que é primo de um vizinho, do irmão do meu amigo, que ganhou, entendeu? E achar que isso. Então, acho que essas pessoas, de alguma forma, estão usando Bet como também uma parte da sua rede de amparo social. E as empresas, eu acho que dessa área, não sei se estão muito preocupadas com isso, não, viu? Tenho lá minhas dúvidas. O quanto essa moderação no uso de bets, no dinheiro que vai para as bets, é considerado com todo o cuidado do mundo. A legislação está sendo obedecida? Parece que sim, né? Parece que sim, mas toda hora você vê um ou outro caso suspeito. Então, eu não gostaria de um cliente dessa área bater a minha porta, vou sendo muito honesto. Eu estou até assumindo esse compromisso público, sabe? Porque eu acho que não é uma coisa que ajuda as pessoas a Eu também acho. se desenvolverem socialmente, a terem, sei lá. Acho que é um assunto dele. E está em todos os lugares, né, Adão? Tudo. Não tem, acho que dos 20 times da Série A do Brasil, talvez 18, se não os 20, tem patrocínio de bet. Então, Agora, quer dizer, do futebol está dominado. E não é Brasil, o mundo Não, é inteiro mundo tem inteiro. isso, só que talvez alguns países mais frágeis, economicamente como o nosso, isso pese mais, seja mais negativo, né? O Gabriel pode até falar lá,
Seu filho, na Inglaterra a regra é rígida, Rígida. sabe? É É bem- Tem dura. fiscalização São, também. exatamente. Nossa, Então, diferença. mas é delicado o assunto, viu? Você, um tempo atrás, andava de ônibus, você ia para o centro da cidade, você gostava Por que um de... tempo atrás? Então, eu ia perguntar se você continua fazendo isso. Você Opa! continua, você gosta de se andar na rua, você está com a antena sempre Eu ligada. adoro. Olha, eu falei agora há pouco o seguinte: é impossível alguém gostar de marca, ou, perdão, construir marcas fortes se não tiver alguma paixão, alguma vontade de conhecer gente, né? Uhum. Eu e a Cecília temos uma mania que é o seguinte: a gente vai a algum lugar, pode ser metrô, restaurante, saguão de cinema, etc. A gente escuta uma conversa, uma fala para a outra: olha, o nosso código é discussão em grupo, Cissa. A gente fica ligado na conversa alheia, né? Nós somos voyeur social e isso só acontece nesses espaços públicos, né? Sei lá, hoje é a segunda-feira, né? Uhum. No sábado eu fui ao Belas Artes, aqui na Consolação. Do que eu vou no Belas Artes? De metrô, né? Nossa Senhora, eu moro não só porque é fácil a beça, Uhum. porque desce na porta, mas porque é difícil entrar no metrô sem encostar em alguém, bater um papo, conversar. O que você está lendo, né? Você viu essa notícia e tal? Acho muito rico isso, e tá, as pessoas não precisam ser chatos a esse ponto, né, de ficar fuçando. Se um dia vocês me convidarem para ir à casa de vocês, eu vou pedir: posso olhar o armarinho do teu banheiro, da cozinha? Ah, eu Porque vou você ter que tem. arrumar antes, então. Mas eu escuto isso desde que eu trabalhei com ele na Yang. Ele pedia para ir no toalete. Ah, Não, a gente acha que para construir marcas você precisa entender de gente, gostar de gente, entender de gente. E esses espaços públicos são privilegiados, né? Porque valem muito mais do que, às vezes, técnicas mais quadradas de pesquisa, É a porque é onde caixa a pessoa preta, né? se manifesta É. espontaneamente. Então, isso é um recado que eu dou para quem quer trabalhar em branding, pessoal. Abra os ouvidos, não é ouça, escute, porque ouvir é meio fisiológico, né? Uhum. Escute o que estão dizendo, crie uma empatia, procure daí ideias que eu acho que o pessoal de criação, com que eu já trabalhei muito, né, tem isso à flor da pele, né? Sempre aprendi muito com eles também nas agências onde eu trabalhei. Eu acho que hoje, até mais do que nunca, eles têm um papel fundamental dentro dessa situação que as marcas estão tão complicadas, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que eu acho que eles podem ajudar muito a dar caminhos mais sólidos, né? Mas, enfim, adoro essa andança por aí. E até fora de São Paulo, né? Até fora de São Paulo. Adoro sair viajando. Amanhã eu vou para Florianópolis, né? Vai Você tá fazer com o Market Day, né? com a isso. Melissa Vogel. Aliás, a Melissa vai estar lá. É. Eu tenho certeza de que eu vou encostar em alguém no avião, vou conversar, vou trazer alguma coisa, entre aspas, na mala, sabe? É uma oportunidade única, né? Você me lembra, faz tempo, trabalhei com você lá atrás na Yang, você falava dessa coisa da marca, né? Que ela também identifica a pessoa, né? Que a mulher comprava determinado sabão em pó de qualidade inferior, só que ela guardava a caixa da Você marca. lembra disso, Adão? Outra, hoje, aí todo mundo Cacilda. Então, faz de conta, a gente ia entrevistar a Lúcia, já na casa dela, né? Então, você ia lá na área de serviço dela, tá a marca do Omo, vamos ser claro, né? Só que o que está lá dentro é outra outra coisa. marca, Ela mas tinha era uma forma orgulho de status dizer dela, e de mostrar. segundo para as amigas, aí no caso, né? Porque aí não representava para o marido ou para os filhos, mas para as amigas, a Lúcia, eu lembro A que você gente contava. faz isso muito como parte da nossa identidade. Não pode exagerar e virar farda. Esse que é o meu ponto, entendeu? Eu lembro dessas partes que você contava, da investigação do armário, tudo. É muito rico de revelações, né? Coisa que às vezes o consumidor não vai te dizer, mas você observa e ele acaba sendo revelado, né? É verdade. Eu O vejo tempo muito todo, isso. o tempo todo, né? A nossa conversa vai indo para o final e eu queria perguntar, minha última pergunta é sobre o envolvimento das marcas e cenário político-ideológico. Elas podem fazer essa junção? É salutar isso? O que você vê essa... Então, eu sempre bati por um ponto, né? Eu acho que
ela não pode ser manipulativa de aproveitar momentos, sejam político-eleitorais, sejam momentos comemorativos. Gente. Dia das Mães, marcas que nunca falaram de mãe vão lá e dão um beijinho na mãe, etc. E assim por diante. Eu acho que no caso de política ainda é mais sério, né? Porque será que eu, ao me filiar politicamente a alguma ideia, eu estou respeitando a própria cultura interna da empresa? O que pensam os meus colaboradores disso? Então, de maneira geral, eu acho que elas não deveriam fazer isso, de maneira geral. Faça isso como cidadão, indivíduo, pessoalmente, mas não em nome da empresa, como muitas andaram fazendo já e a gente ouve. Lembra do tempo do Bolsonaro? Tinham marcas que eram a cara do Bolsonaro e faziam esse papel. Hoje eu não sei quem faz o papel inverso, mas eu acho que elas não deveriam se filiar politicamente a uma ideia ideológica, vamos dizer assim. Né? Acho que ela é para todos. Né? Tá certo, concordo 100%. Você percebe, eu consigo. Quando eu vejo a Van, eu vejo o Bolsonaro, é gozado, né? Ele casa de um jeito, ele talvez nem precise disso, tá? Vende bem, loja grande, bom trabalho. A Van, né? Faz umas campanhas publicitárias focadas no público dele, eu não Exatamente. sei. Aí a ideologia E aí você pode fazer isso como cidadão, como investidor pessoal, apoiando, etc. e tal. Mas eu, na época, até tive, voltando ao que você falou, eu fui para a Havan algumas vezes para conversar com a turma lá dentro. Eu senti o seguinte, eles estavam meio que treinados para falar um pouco sobre a linguagem do próprio presidente, mas não era alguma coisa que fluía naturalmente. Então, não sei se vale a pena para uma empresa, uma liderança de empresa, tentar falar em nome de todos sobre alguma coisa que não pertence a todos, que não é igual para todos, que não é respeitado e avaliado por todos, né? Todos. Eu acho que, sei lá. Eu preparei uma perguntinha para o final, que não, é até bonitinha, mas é que depois de uma vida... A pergunta é bonitinha, bonitinha. Tá preparando o terreno, né? Não, é que depois de uma vida dedicada ao estudo das marcas, qual é a principal pergunta que ainda continua sem resposta para você? Que aí essa vida de pesquisador, de batalhador, você continua em busca? É uma perguntinha. Era para o final, né? Ela te avisou. Podia ter me falado antes, né? Olha, a pergunta. São muitas, não tenho uma, né? Tenho muitas perguntas sem resposta. A gente falou de algumas delas no meio do caminho. Uma delas é: será que um dia as pessoas vão ver marcas como uma suprema aliada no meu processo de projetos de felicidade, ou vão ver a marca apenas como uma oportunidade de negócio, né? Eu acho que o ser humano é a única espécie que faz escolhas a partir de um significado. As escolhas não são feitas por métodos, não são feitos instintivos. A gente é uma espécie que dá significado para nossas escolhas, né? Então, uma coisa que eu acho que ainda não está bem respondida é como a gente vai poder cada vez mais aliar essa necessidade interna, que nem sempre é muito compreendida por todos nós, com aquilo que eu estou oferecendo para o mercado, sabe? Eu acho que isso, para mim, é um tema fundamental que ainda é uma bola pingando. Né? Pode parecer meio etéreo o que eu estou falando, mas não é. Esqueçam a possibilidade de construir marcas, ou administrar marcas, se você não tiver com o ouvido o tempo todo do lado de fora, coisa que muitas empresas não fazem ainda. Esqueça a possibilidade de vender coisas que não são boas com uma aparência bacana. O Washington Oliveto, nosso querido, saudoso Washington Oliveto, tinha uma frase maravilhosa que é assim: o pior que pode acontecer com um mau produto é ter uma boa propaganda. É brilhante a frase, simples e brilhante como são os gênios em geral, né? Então eu acho que coisas assim ainda estão por ser bem resolvidas. Quer dizer, enquanto a marca for vista apenas como uma ferramenta que gera negócios em última instância, eu acho que ainda nós estamos no meio do caminho. Muito bom. É isso, Adão? É isso, chefe. É isso, gente. Eu estou muito contente de comandar essa conversa, de estar aqui à frente do Jaime e do Adão.
E agora é a hora do merchan. É a hora que eu tenho que falar, compartilhar com vocês que a PP tem uma loja oficial. Olha, tem que fazer o merchan, não tem Lógico. jeito. É uma loja de itens exclusivos, personalizados, feito em parceria com a Zaluna, que é referência em brindes criativos e de qualidade. E esses produtos estão disponíveis. Tem a caneca oficial da PP Brasil, tem caderno, tem canetinha, tudo para você começar o dia e ficar com a gente na nossa comunidade. Para conferir, acesse o site da PP, appbrasil.org.br. Clica lá na loja. Gente, foi uma manhã muito gostosa, foi uma Foi mesmo. conversa deliciosa. Não, Jaime e Lara, nossa, aprendemos Não, demais. hoje foi. Ah, vocês são muito mesmo, que é isso. A Ah, gente repete muita coisa que você já conhece. Ah, queridos, mas olha, eu falo para todo mundo quando alguém pergunta, sabe de planejamento, eu falo, trabalhei com o Walter Longo e o Jaime Troiano, o que você quer saber? Meu, olha só a felicidade que eu tive. Não, você falou Posso falar mais uma coisa? Claro. Você falou uma coisa que eu vivo repetindo, que é o seguinte, e vale para mim isso, não estou falando por tua causa. Que falei do Isaac Newton, vou falar outra vez dele. Ele tinha uma frase que perguntaram para ele: como é que o senhor enxerga tanta coisa na física e construiu a física moderna? Ele falou: eu só enxergo mais longe porque eu estou sentado nos ombros de gigantes. É, Isaac Newton, com essa humildade, É. falou isso há 400 anos. Eu olho para a minha vida, para os autores que eu leio, para as experiências que eu tive, para as pessoas com quem eu trabalhei, para os pensadores que eu convivi ali, eu sinto a mesma coisa. Eu sou pouco e muito dessa carga cultural que eu aprendi a absorver, né? Eu digo que Então, é isso. Eu tive muita sorte. Trabalhei. Puta, Lara, você, o Walter, o Julie Vieira, o Wagner Shihara, o Ângelo Franzão, para falar alguns aí, uns caras bons de atendimento também, o Márcio Oliveira, o Ricardo Macu. bora escrever seu livro. O que é isso? Ora, Então eu dei sorte também. Eu trabalhei com gente competente, Eu que me também. acolheu, tudo e tal. e dei eu fui sorte. ouvir muita gente competente. E eu preciso encerrar, gente. A gente vai continuar aqui na conversa, porque vocês perceberam que não para, né? Traz a cerveja. Um beijo, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Até a Tchau. próxima. Obrigado para Obrigado. vocês, viu? Lúcia, Adão, muito obrigado.